Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiane Faria, sou psicóloga clínica. Esse é o canal Psique Literária, sejam bem-vindos. Então, hoje é segunda-feira. Segunda-feira tem o quadro que se inicia hoje. Tem o quadro Psique Insana. É onde eu vou trazer alguns casos criminais, a gente vai dar uma olhadinha nos psiques criminosos. E vamos ver se dá certo, vamos ver como é que fica. Porque eu adoro assistir, né? Então eu falei, vou fazer também. E hoje eu vou pegar uma história do livro Lady Killers. É assim, o livro Lady Killers são várias histórias de mulheres assassinas, né? Então eu vou começar com esse livro. Talvez eu coloque várias histórias do mesmo livro. Eu vou vendo como é que eu vou achar melhor ainda, sabe? Então tá, hoje vai ser sobre a família Bender. Então vamos lá, a família Bender é uma família de serial killers. Vamos começar já com esse spoiler. Em 1870, essa família é lá do Kansas, Estados Unidos. E aí em 1870, ou seja, século XIX, essa família resolve abrir, assim, uma hospedaria, sabe? Porque a casa deles era na beiradinha, assim, da estrada. Então, eu ia falar BR, visto pra ela. Então, eles resolveram abrir ali uma hospedagem para as pessoas, né, viajantes, terem onde descansar e tudo mais. Olá, então é outro dia e percebi o quê? Perdi a segunda parte do vídeo em que eu contextualizo a família, quem que é quem e tudo mais, então vou fazer isso rapidinho aqui. É o seguinte, a família era composta por duas Kates e dois Johns. Então deixa eu explicar aqui como é que é isso. O pai John tinha por volta ali de 60 anos, a mãe Kate tinha por volta de 50. E aí o John filho 20 e a irmã Kate 15, acho que 15 por aí. Ela era um pouco mais nova. Mas é isso, era só um pedacinho que eu acho importante contextualizar. Agora segue o baile. Então, assim, falando sobre aqui um pouquinho sobre a Kate, ela era uma moça muito bonita, chamava muita atenção. No final, a gente vai dar uma observada nessa questão sobre a moça. No contexto social, divisão sobre ela e tal, né? Então fica aí até o final. E aí, o John filho, primeiro que os vizinhos achavam a família um pouco estranha. Achava eles meio esquisitos, dá a impressão que eles tinham um pouco de medo, achavam eles esquisitos, e tal, mas assim, tudo bem, só eram estranhos e tudo bem. Até então, né? Sobre uma coisinha sobre o John pai, eles... Ah, sim, a família era descendente de alemães. Então, o John pai não falava inglês, porque ele não queria. Ele morava nos Estados Unidos, morava no Kansas. Eu acho que nem eram descendentes, eles eram alemães, os pais eram alemães, eu entendi isso. E aí... Ele não falava inglês, ele falava alemão. A mãe falava inglês só um pouquinho. E os filhos, sim, os filhos falavam, ficavam traduzindo às vezes, né, as coisas pros pais e tal. E aí a Kate também oferecia alguns serviços ocultos, assim, sabe? Um feitiço, tá bom? Umas curas ali pra alguma coisa, pros vizinhos e pros viajantes também, né? Ela fazia ali a renda dela dentro disso. Até alguns feitiços para poder encontrar algum objeto que sumiu, ela fazia. Então, quando os viajantes chegavam, ela meio que sendo muito bonita, muito atenciosa, ela atraía esses viajantes lá pra casa dela e aí também oferecia esses serviços aí ocultos, né? E aí sobre o já que falei da fofoca dos vizinhos, uma coisa que eu quero falar também é que os vizinhos desconfiavam que eles não eram família, pai, mamãe, dois filhinhos, não. Eles desconfiavam que era assim, os dois John são irmãos, que outros já achavam que os dois irmãos eram um casal e não eram irmãos. Outros já achavam que eram irmãos sim, mas também eram casal, então tinha ali um comportamento, enfim, incestuoso e tal, mas assim, acabou que ficavam ali aquelas fofocas e tal. Ninguém confirmou nada e tal. Mais tarde vamos descobrir que os nomes deles não são esses. Porque, né, criativos, né, até foram inventar o nome, ainda não foram muito criativos, mas tudo bem. O pomar deles chamava muita atenção desses vizinhos, né? E aí os vizinhos achavam estranho o fato de que
o pomar, a terra sempre estava arada. O que é uma terra arada? É quando eles dão uma mexidinha na terra, assim, pra poder organizar as raízes, alguma coisa assim. E pelo que eu sei, é tipo isso. E aí a planta se desenvolver melhor. Só que isso aí você faz de vez em quando, não precisa fazer direto. Né? Aquela coisa de dar uma manutenção ali no pomar. Só que não precisava fazer direto, deles direto tava recém-feito, assim, recém-arado. E aí eles achavam estranho, mas tudo bem, essa família é estranha mesmo, né? Acontece. E aí, com o tempo, eles fizeram, né, tipo um armazenzinho, sabe? Pra poder vender, assim, de tudo, assim, de sardinha a pólvora, sabe? Bastante coisas. E que quem tá viajando, às vezes quer parar pra poder comer alguma coisa, né? Parar pra chupar uma bala, comprar uma bala, alguma coisa assim. E aí eles aproveitavam pra ganhar mais um extra e atrair mais gente lá pra casa deles, né? E aí era assim, pra falar da estrutura ali da casa, era mais ou menos assim. Um lugar um lugar dividido em dois por um lençol, assim. Era um lugar só, era um cômodo só, mas porém dividido em dois, assim, por esse lençol. De um lado tinha ali o armazenzinho, do outro tinha ali uma mesa onde tinha uma cadeira de honras que os viajantes eram convidados pela Kate a sentar nessa cadeira de honra e tal. E aí, como não tinha separado, nesses quartos separados, assim, eles meio que dormiam junto com a família, como se fosse assim, meu parente veio me visitar e dorme aqui e tal. Né? Deu a entender, né? Parece que é isso. E aí, quando foi, sei lá, 1872, mais ou menos, né? O negócio tava indo bem, tava indo de vento em popa. A Kate continuava, né, atraindo as pessoas com o jeitinho dela, seduzindo ali os viajantes, no sentido assim, de ser muito educada, muito gentil. Como ela era muito bonita, eles, né, iam e tal. E aí ela continuava levando o pessoal pra lá. Aí teve um dia que entrou o Jack Feliz. Adorei o nome. O Jack Feliz um dia foi se hospedar nesse lugar. Passou lá, a Kate, né, conversou e tal, não sei o que, ele entrou. E aí convidou ele pra jantar. Ele jantou e tal. E aí ele se sentou na cadeira especial ali na frente da cortina, né? E aí, assim, num certo momento, ele escutou uma tosse forte e parece que um barulho, assim. E viu que a cortina deu uma mexida, assim. E aí, outros hóspedes entraram. E aí, ok, ele falou, tudo bem, né? Nada, ok, né? Era uma tosse forte e uma cortina balançando. Não tem nada demais, não é mesmo? Tá bom. Aí, ele pegou, tomou rumo, foi embora. E aí, assim, dizem que ele e a Kate tiveram ali um romancezinho. Enfim, ele foi embora. Aí, depois da viagem que ele fez, ele voltou, de volta, ele passou lá de novo. E aí parece que a Kate ficou feliz pra caramba, por ver ele de novo, não sei o que e tal. E aí, assim, ele viu outros viajantes, né, passando por ali e tal. E falou assim, olha, eu vou dormir aqui hoje na casa dos Bender. E aí você avisa lá em casa, porque parece que era assim, tinha uma cidadezinha aqui, eles estavam no meio, ali no meio da estrada, né? A casa deles era no meio da estrada e tinha outras cidades pra lá. Então, o pessoal tava indo pra cidade dele e ele conhecia essas pessoas. E falou assim, avisa lá em casa que já eu vou dormir aqui hoje, amanhã eu tô em casa de novo. E aí a Kate ficou chateada, ficou puta. Aí a Kate ficou com raiva, falando assim, pra que você tá avisando? Não precisa avisar não sei o que e tal. Estranho, não é mesmo? E ele falou assim, não, eu gosto de avisar, tipo assim, né? E aí ele avisou pro pessoal, o pessoal foi. Aí nisso, a Kate pegou e ficou diferente com ele, já não quis mais dar uns pega nele, ficou estranho e foram dormir. Aí nisso entrou outro hóspede, né, que é o Corlil, e aí disse que ele escutou debaixo da casa um gemido, que tinha assim tinha um alçapão lá embaixo, sabe? E aí ele escutou um barulho, um gemido ali, e falou assim, que barulho é esse debaixo da casa e tal, né? A Kate, não, nosso porco fugiu, entrou debaixo da casa, não conseguimos tirar ainda. Ele, não, então tá bom. Passou batido. Aí tudo bem, né? O rapaz lá, o ex-picante da Kate foi embora. O Corlil também foi embora, ok. E aí um dia, o William,
que é da cidadezinha lá próxima, e é um rapaz muito influente, porque ele é irmão ali, muito conhecido, né? Porque ele é irmão do coronel da cidade, que é o Ed, ele é irmão do Alexandre, senador da cidade. Então ele pensou assim, ele percebeu ali que um amigo dele tinha saído para viajar com a filha e não voltou mais. Aí ele falou assim, gente, que estranho, né? Já faz um tempo que eles saíram, não voltou mais, não sei o quê. E aí ele foi meio que refazer os passos dele. E aí ficou sabendo que ele chegou aí na casa dos Bender, né? E aí, chegando lá, ele não voltou mais. E aí ele saiu, então, pra poder refazer ali esses passos e falou assim, eu vou lá então, né? Vou descobrir cadê meu amigo, não sei o quê. Porém, nunca mais voltou, não é? E aí o coronel da cidade, o Ed, falou assim, cadê meu irmão? E já foi procurar o irmão também e fez a mesma coisa, refez os passos, ficou sabendo, ele foi numa vendinha lá e ficou sabendo que seu irmão contou aqui que ia pra casa que o próximo passo pra procurar um amigo dele era na hospedagem dos Bender. Então, você pode ir lá pra ver e tal. E aí ele foi. E aí a família falou assim, não, ele passou aqui, mas já foi. Falou que só passou e pronto. E aí a Kate, com todo o seu charme, ofereceu pra ele, assim, volta amanhã que eu posso fazer aqui dos meus jogos, das minhas mandingas aqui, das minhas feitiçarias, e encontrar, ver se a gente sabe fica sabendo onde é que seu irmão tá. Só que aí o coronel falou, tá bom, vou voltar, e não voltou mais. E aí foi espalhando esse caso de que o rapaz sumiu. O William sumiu e foi espalhando, ainda mais que ele era de família influente, né? Irmão de coronel, irmão de senador e tal. E aí o coronel foi investigando e tal, e descobriu que muita gente tinha saído pra viajar e não voltou mais. Aí ele já falou, o quê? Já ficou desconfiado, né? Então eu vou contar agora por que o Jack Feliz teve sorte, porque muita coisa o Jack Feliz aqui contou. Então era assim, e aí a próxima vítima então foi o irmão do coronel. E aí assim, como é que eles atacavam? Aí era aquela coisa, né? A Kate atraía o viajante, e quando eles sentavam na cadeira de honra, na frente da cortina que separava os dois ambientes, um dos dois Johns lá atrás dava uma martelada no viajante lá, no visitante, e a Kate vinha e cortava o pescoço. Então, o que acontece? Como é que era como é que eles decidiam se iam ou não? Como é que eles escolhiam as pessoas, né? Vamos dizer assim. Eles escolhiam percebendo que a pessoa era rica. Eles só atacavam ricos. Por quê? Porque eles queriam roubar, né? Então, o motivo, entre aspas, assim, o motivo que eles acreditavam, né, fazer sentido, era pra roubar, né? Eles matavam pra poder roubar. Então, no dia que o Jack Feliz escapou, era assim, a Kate mãe dava um sinal. A Kate filha, quando via que podia atacar, dava um sinal pra mãe, e a mãe dava um sinal pros dois no outra salinha, assim, né? No outro cômodo lá e tal, pra poder eles darem esse golpe atrás da cortina na cabeça do viajante. Só que nesse dia, o Jack escutou a tosse. A tosse era ela falando esse não. Por quê? Provavelmente ele era pobre, não ia ter muita coisa. Então eles deixaram liberar. Ou então porque a filha tinha se encantado, não sei. E aí, beleza, teoricamente porque ele era pobre. E aí eles arrastavam o corpo da pessoa lá pra baixo, né? Lá pro sapão. E aí a pessoa terminava de morrer lá, se não tivesse morrido ainda, né? Terminava lá, sangrava até a morte, etc. E aí quando fosse à noite, e assim, tinha que... quando fosse à noite, eles iam lá e enterravam no quintal da casa, no pomar. E aí o John, pai, no outro dia, arava o solo de novo, né? Então o que acontece? Como? E eles também, além de roubar, eles vendiam as carroças, vendiam até as roupas pros vizinhos. Os vizinhos não faziam muita pergunta, não, compravam e ok, né? E aí, assim, como não tinha aquela coisa de ligação, igual a gente tem agora, pra poder avisar alguma coisa, os viajantes saíam
E até a família da falta, né? Porque pode pensar assim, ah, eles estão de carroça, claro que vai demorar a viagem e tal. Para pra descansar, para pra não sei o quê. Então, assim, até a família pensar assim, eles não voltaram, que nem aconteceu com o William, que desconfiou que percebeu que o amigo não tinha voltado, já tinha muito tempo. Então, o pessoal pegava e assim, não ficava um tempão sem notícia. E nesse meio tempo já tinham morrido, já tava enterrado, já tinha passado. Então, o Ed, né, que é o coronel, irmão do William, ele continuou fazendo ali as buscas, investigando e tal. Depois que o William sumiu, as famílias começaram a ficar de olho neles, assim, né? Os vizinhos e tal, o pessoal da cidade começou a ficar de olho neles. E aí já ficaram fazendo perguntas. Aí já faziam pergunta estranha, eles já começaram a desconfiar que estavam na mira ali do pessoal e fugiram. E aí o Ed pegou e falou. Aí o Ed ficou sabendo que eles fugiram e tal, e foi na casa deles pra poder investigar a casa, né? Fazer uma investigação ali, ver se achava alguma coisa na casa e tudo mais. Aí, primeiramente, não achou nada, não sei o que, até que acharam o alçapão. Quando entraram no alçapão, tinha um cheiro horrível de corpo em decomposição. E também tava cheio de sangue no chão, lá assim, mas não tinha nenhum corpo. Então eles ficaram assim, ué, o que será, né? Não souberam direito do que se tratava. Até que quando eles foram lá pra fora, eles chegaram a reparar, um dos investigadores lá, viram que uma parte no chão, assim, tava um pouco estranha, assim, né? Então, o que eles fizeram? Ah, vamos olhar. E aí começaram a cavar, fizeram um buracão. Lá encontraram 10 corpos, incluindo o William, incluindo o amigo do William e a filhinha do amigo do William. E aí, depois disso, mais mortes foram atribuídas à família, né? Acho que chegava a não só esses 10, mas chegava a 30, 35, atribuídos a eles, mas sem provas, né? E aí os vizinhos começaram, né? O pessoal começou a falar que encontrar eles, quer fazer justiça com as próprias mãos, e não sei o que lá. E aí foi espalhando o caos, assim, pela cidade, todo mundo procurando eles. Acabaram encontrando a carroça deles, todo cheio de buraco de tiro. E aí um homem chegou a falar assim, fui eu que matei e tal, só que o corpo nunca apareceu, os corpos nunca apareceram. E aí passaram-se 16 anos, 2 mulheres foram presas. E aí eles começaram a desconfiar que eram elas. Então levaram elas pra cidadezinha lá, que elas moravam e tal, e o pessoal falou assim, ah, eu acho que é, aí o outro, não, eu acho que não, e ficaram sem saber. E aí tiveram que, por causa da dúvida, tiveram que soltar elas, né, ficaram sem saber se eram ou se não eram, então liberou as meninas. E aí criou-se um mito principalmente sobre a Kate, né, uma sexualização dela, mesmo após teoricamente morta, porque outros homens começaram, né, a falar que mataram a família toda, não sei o quê. E a forma, eles focavam muito nela, né? E a forma que eles falavam, assim, que mataram ela, levou a uma reflexão, assim, que a autora até coloca também, que é sobre, assim, uma fetichização da violência contra a mulher. Por quê? Porque naquela época lá tinha-se aquele entendimento de que as mulheres de direitos não se toca. Mas ela é uma assassina. Então com ela pode tudo, né? E aí foram contando aí vários casos de como é que mataram e não sei o que e tal. Só que assim, os corpos nunca apareceram. Então não se sabe se é verdade, se alguém matou mesmo ou não. Nunca foi encontrada a família, nunca mais. Com o tempo, o burburinho, né, deve ter ido passando, porque não aparecia corpo, não aparecia elas, não aparecia eles, então deixaram pra lá. Ficou por isso mesmo. E aí tem uma outra notinha da autora sobre essa questão, que eu falei aí da sexualização da mulher e tal. Ela também sempre chama atenção que o livro são, igual eu falei, né? São várias mortes, assim, várias mortes. Também, mas assim, várias assassinas, né? E sempre existe uma sexualização delas, sempre existe um foco na beleza delas, né? Quando você for ler, você pode observar em que lugar, como é que é o lugar que eles colocam as mulheres assassinas, né? Porque eles têm que focar na beleza, têm que focar nessa questão delas e tal, mas elas são assassinas, e aí como é que coloca, sabe? Então é legal a gente ler já prestando atenção em cada história, né? Como é que isso
se dá, assim, como é que isso acontece. Então, assim, pretendo manter esse quadro toda segunda-feira. E provavelmente próxima história também vai ser do livro Lady Killers, que é um livro que eu gosto muito. E é isso. Deixa o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Isso ajuda muito. Se quiser deixar aí um comentário também, eu acho muito interessante. Gostaria muito de saber o que vocês acharam da história, quais são suas ali especulações de o que aconteceu com a família, se mataram mesmo ou não. Pode colocar aí, tá bom? Até o próximo